Meus caros, vou falar-vos das minas da Urgeiriça e toda aquela zona envolvente, Canas de Senhorim, do Concelho de Nelas, Distrito de Viseu. Eu vivo perto, como sabem, em Ceia, a 23 km de Nelas, para aí 28 km de Canas. Vou lá todas as semanas, ou quase. É um restaurante muito conhecido, o melhor de toda aquela região. E passo lá também 2 vezes por semana, na estrada em frente ao complexo industrial das antigas minas da Urgeiriça. E aqui há muitos anos, nos anos 60, 70, lembro-me de lá ir 2 ou 3 vezes com o meu pai, que era eletricista de correntes fortes, ia lá fazer serviço para as minas. E ele ia trabalhar e eu ficava cá fora a brincar, junto do minério de urânio. Se calhar foi por isso que fiquei assim. Bom, isto a propósito de um memorial que vai ser aprovado, que vai ser construído, um memorial às vítimas, aos mineiros que morreram de doenças profissionais provocadas justamente pelo trabalho, pela radioatividade. Antigamente não havia noção do perigo da radioatividade, até se pensava que era uma coisa muito boa para a saúde. Havia águas radioativas à venda a um preço exorbitante, porque se acreditava que a radioatividade era realmente benéfica. E a própria Marie Curie, e eu sou o marido de Pierre, não sabiam que a radioatividade fazia mal à saúde e por isso foram vítimas dele, pelo menos ela foi vítima do rádio. Vejam que a radioatividade vem de rádio. O rádio é um produto do decaimento do urânio 238, que vai a seguir dar rádio 226, e uma meia-vida de 1600 anos, quer dizer, a 1600 anos a sua massa contrai para metade, perde-se para metade. O rádio 226, que é muitíssimo mais radioativo, milhões de vezes mais radioativo do que o urânio, depois vai dar o radão 222, e vamos falar sobre isso mais à frente. Ora, começo por dizer que o Chega apoia, claro, o projeto do memorial e, sobretudo, do museu ou do centro de interpretação das minas a ser construído no futuro. Pode ser muito útil para o enriquecimento, para a cultura, para as novas gerações, sobre o que foi aquele que foi o maior centro de mineiro, do que ao rádio primeiro e a seguir ao urânio, disse a respeito. E, portanto, nada contra isso, venha lá o memorial e vamos também falar disso mais à frente. Mas é evidente que a principal preocupação das populações residentes não é o memorial, se vai ser construído ou não. Essa preocupação tem a ver apenas com a sua segurança, como é óbvio, com a exposição dessas populações à radioatividade latente naquela zona, que é delas totalmente desconhecida. Quer dizer, ninguém sabe ao certo qual é o nível de radioatividade hoje em dia ali naquela zona da Urgeiriça e de Canas de Senhorim. Esse dado está totalmente desconhecido, ocultado. Eu pesquisei, e até de forma exaustiva, e não encontrei nada relativamente a essa radioatividade atual a que os habitantes estão expostos. Nem na APA, nem na EDM e nem no site da Câmara Municipal de Nelas, que foi onde eles anunciaram que se podia encontrar essa informação. Não a encontrei em lado nenhum. No site da Câmara de Nelas apenas encontrei notícias relativas à visita do Ministro, Matos Fernandes, e de um Secretário de Estado, João Galamba, isto no dia 24 de maio de 2021. E também encontrei uma notícia sobre o melhoramento dos acessos a uma capela da Urgeiriça e da requalificação urbana que prosseguia no Concelho, lá nas estradas e tal, uma recuperação de umas estradas em 2019. Sobre os níveis de radioatividade da Urgeiriça, bola, nada. O ano passado, ainda na legislatura anterior, preparei um texto para intervir justamente sobre a Urgeiriça e o que é que acontece? Encontrei nessa altura, mas não voltei a encontrar, alguns dados e recolhi-os que apontavam para níveis muito preocupantes de radioatividade. Níveis mesmo muito preocupantes, da ordem das 300 vezes o máximo permitido, mas quero-vos desde já dizer, que nunca mais voltei a encontrar esses dados. Já voltei a procurar a origem, tenho isso tudo escrito, mas não posso falar nisto porque não consigo encontrar as fontes, o texto original em que me baseei na altura. Pensei que isso não saía da net, mas afinal saiu. Esses dados, se existiam, porque eu tomei nota, hoje em dia não existem mais.
E as populações, naturalmente, precisam de saber se estão seguras, se as suas casas, que foram construídas muitas vezes com materiais saídos das escombreiras, se são seguras. E o que é que se passa com o radão, que foi detectado em excesso, em demasiado excesso, em dezenas de casas, que foram intervencionadas, mas ainda falta fazer este estudo em dezenas de outras. Porque, meus caros, ao contrário do que se diz, o principal problema da urgeriça nem sequer é o urânio, é o rádio, que é um produto do decaimento do urânio, mas milhões de vezes mais ativo e nocivo para a saúde. É muito mais radioativo do que o urânio. E a seguir é o radão. E sobretudo, o radão, porque o rádio é muito escasso, é muito raro. Mas o radão, esse gás, é muito abundante e frequente. Este gás, o radão, liberta-se das escombreiras, dos minérios do urânio, da chamada peste-blenda. E neste momento ele nunca foi medido entre 30 a 60 casas onde vivem pessoas e onde foi medido. As casas foram intervencionadas naquelas que foram medidas, sinal de que os valores estavam muito elevados, mas também não sabemos qual é. Ora, o radão é muito radioativo também e como ele é inalado, o que acontece é que ele faz o percurso oposto aos outros elementos radioativos externos. Ele radia de dentro de nós para fora, de dentro do nosso organismo para fora, provocando doenças fatais. É a segunda causa de morte do cancro do pulmão e a primeira entre os não fumadores. Claro que entre os fumadores, a primeira causa é o tabaco. As populações não sabem quais são os níveis de radioatividade da barragem nova, da barragem velha, que foram seladas, mas é preciso acompanhar e medir periodicamente essa radiação local. E também das casas do bairro mineiro que ainda não foram intervencionadas. Meus caros, porque isto é assim, o papel aceita tudo, mas depois a realidade é outra. Não basta dizer que os níveis estão próximos do normal, sem se dizer quais são os níveis. É preciso dizer quais são. Quantificá-los, dizer são 100 becquerel, são 200 becquerel, são 300. E relativamente à radiação gama, é 1 milisievert por ano, são 2, são 3. Acima da radiação de fundo, claro, que em Portugal se mede numa média de 2,4 milisieverts por ano. Para terem uma ideia, uma radiografia que se tira ao tórax corresponde a 1/10 logo da radiação máxima que nós podemos absorver em segurança no nosso organismo durante um ano. Portanto, se tirarmos 10 radiografias, só isso já dá o topo. Mas muito pior, e eu não vos quero assustar, mas cada ataque que nós fazemos equivale à radiação gama que nós devíamos no máximo suportar em 5 a 8 anos. Uma simples ataque dá-nos uma radiação gama equivalente ao máximo que nós poderíamos suportar em termos de segurança entre 5 a 8 anos. Mas lá está, ninguém faz um ataque porque quer e quando se faz é porque é mesmo necessário fazê-lo e um bem maior se levanta, que é a da saúde no plano imediato. E quando eu digo que o papel aceita tudo, eu vou dar um exemplo. Ali no Valinho, que é naquela descida onde há um radar agora, toda a gente conhece, ali à direita há uma lagoa, chama-se aquilo o Valinho. Aquela zona foi intervencionada e tinha a finalidade, em 2007, 2008, de ser reaproveitada, requalificada em termos turísticos. Quer dizer, aquilo ficava muito bonito, tinha ali um bar, umas esplanadas, há até uma ponte sobre a lagoa, onde as pessoas podem passear, chegar ali a pé sobre metade da lagoa, ficam ali no centro, uma coisa rara até, e devia ser até muito bonito, mas o problema é que a poucas centenas de metros, o cheiro hoje em dia já é nauseabundo. E nos últimos anos tem sido, cada vez está pior. Ora, ninguém conseguiria ali permanecer. Portanto, no papel ficou tudo muito bem, mas alguma coisa não correu bem naquela intervenção. Portanto, é preciso saber e urgente saber quais são os níveis de radiação alfa, beta e gama. Alfa e beta são partículas, como sabem, são núcleos de hélio que vão saindo de cada núcleo do urânio, 238 ou 235, embora o 238 seja de longe a esmagadora maioria da natureza, cerca de 99,3% é 238 e apenas 0,7% é 235, são isótopos completamente diferentes.
E já agora, quando falamos no enriquecimento do urânio, que neste momento está muito na berra por causa do Irão, isso é, ao fim e ao cabo, esse enriquecimento é feito através de muitas centrifugadoras que rodam a uma velocidade supersónica, equivalente a 50.000 rotações por minuto, e que fazem separar, digamos, as partículas mais pesadas que ficam coladas junto às paredes do cilindro, enquanto as mais leves ficam no centro. É força centrífuga a trabalhar. E enriquece, portanto, com o urânio 235. É esse o mecanismo. Claro que isto não é feito numa só centrifugadora, vai-se apurando de umas para as outras, uma cascata de centenas de centrifugadoras, até que chega ao enriquecimento de 90%, que já é o urânio aplicado nas armas nucleares. Mas isso demora anos. Há um outro mito que uma associação lá tem feito propalar aí na internet, que é falso, dizendo que muito daquele urânio das minas da Urgeriça receberam várias outras minas em Portugal, praticamente todas. Concentrou-se ali a recepção de todo o urânio para se fazer o yellow cake, chama-se isso o óxido de urânio, que realmente é um octaóxido de triurânio. É o 3O8, a fórmula química. Chama-se yellow cake ou óxido de urânio, que depois esse é que vai ser enriquecido para se atingir, infelizmente, aquela purificação. Bem, mas até 3, 5% é para usos de produção de energia, para laboratórios de universidade até 20%, mas a partir de 20% já não se justifica de maneira nenhuma, é mesmo só para armas nucleares. Mas esse mito é falso, porque o urânio das minas da Urgeriça só começou a ser explorado e trabalhado a partir dos anos 50. Ora, a bomba de Hiroshima caiu em 6 de agosto de 1945. Nem o Hitler já assistiu a isso, porque tinha morrido no dia 30 de abril desse mesmo ano. Portanto, em 1945, as minas da Urgeriça não estavam a produzir qualquer tipo de urânio. O que produziam era rádio, que é muito mais raro e muito mais perigoso. E terá sido esse rádio, os sais, que terá provocado essas doenças todas na população mineira e nas suas famílias. Lavavam roupa de trabalho junta com outra roupa e essa contaminação aí terá começado. Voltando ao memorial, que era o objetivo da Comissão, para vos dizer que realmente o Chega, e eu pessoalmente também, nada temos contra, apoiamos esse memorial, essa construção, essa forma, digamos, de perpetuar, pelo menos nos próximos anos, o tempo em que durar, de recordar essa memória, as vidas que se perderam por falta de conhecimento científico. A ciência, lá está, vai sempre evoluindo e nós vamos tendo conhecimento de coisas que até há pouco tempo não tínhamos. Foi apenas num prazo de 50 anos que se percebeu que, afinal de contas, a radioatividade não fazia nada bem à saúde, pelo contrário, fazia muito mal. E todos os processos passaram a ser muito mais seguros, mas mesmo assim, o que estava feito de mal, mal continuou e as pessoas adoeceram, as pessoas morreram e esse memorial realmente faz falta para recordatório do que se passou naquelas minas e não voltar a repetir. Mas, para terminar, o que é que isto tem a ver com a barragem de Girabolhos? Bom, se houvesse a barragem de Girabolhos, o que aconteceria era que, a partir das Caldas da Felgueira, onde desagua uma ribeira, que é a Ribeira da Pantanha, que conduz a água, agora menos, mas na altura, água fortemente contaminada proveniente das minas da Urgeriça, essa ribeira vai desaguar às Caldas da Felgueira. A água é radioativa, mas como o volume do caudal jusante e até montante também é muito, o que acontece é que essa radiação fica, digamos assim, diluída naquele volume de água. E é a forma natural das coisas se resolverem. Se a barragem de Girabolhos tivesse sido já construída, bom, no verão, o que nós conhecemos como o Mondego nas Caldas da Felgueira, aquele maravilhoso espelho de água, transformar-se-ia num ribainho, numa linha de água. Isso acontece até agora, às vezes, sem barragem, quanto mais com barragem no verão, o Mondego fica com um caudal muito reduzido, fica um fio de água, e nessa altura não haveria água suficiente para diluir a radioatividade da Ribeira da Pantanha. E, portanto, meus caros, iríamos ter um rio Mondego contaminado a sério.
E por fim, o que é que isto tem a ver também com Pedrógão? Bom, é que em Pedrógão foi construído um memorial do tipo deste, que se quer construir agora na Urgeriça, e esse memorial custou qualquer coisa como 2 milhões de euros, é uma coisa gigantesca, uma praça imponente, com água a cair e tal. Essa água é bombeada, obviamente, de baixo para cima, para ser sempre a mesma água, e está sempre a cair. Acontece, no entanto, que passado um ano a bomba avariou e a água deixou de cair, e agora há pouco tempo foi lá o Presidente da República e a água já não cai. Ou seja, é um memorial que mostra a inutilidade, a ineficácia do dinheiro que é gasto e muitas vezes por falta de um pouco mais, um projeto fica destruído e até fica ridicularizado. Espero que o memorial da Urgeriça, em homenagem às vítimas dos mineiros, da indústria mineira, não lhe aconteça a mesma coisa como aconteceu em Pedrógão, que sirva para alguma coisa, para alertar as gerações vindouras, mas também para alertar as gerações presentes, para que se meça a radioatividade todos os meses, pelo menos nos sítios em que há mais perigosidade, de probabilidade de haver acidentes. Olhem, por exemplo, a barragem velha foi selada, aquilo é gigantesco, não haverá lá toupeiras, não haverá lá roedores que possam roer a lona, aquilo é um tecido acrílico que tapa as escombreiras, digamos, uma toupeira, uma ratazana, centenas de toupeiras, milhares de ratazanas que existem, acabam por roer aquilo com grande facilidade. E a partir do momento em que destruam essa camada de acrílico protetora que tapa as escombreiras, por cima só a areia. É muito fácil um roedor descer e subir através da areia. Como é que aquilo está? Aquilo já foi selado há alguns anos, como é que está hoje? Não pode ser só medido uma vez de cada 200 anos. E também não digo todos os meses, mas pelo menos 2 ou 3 vezes por ano. Não pode ser de 5 em 5 anos, como eles pretendem. A mesma coisa relativamente à barragem nova. Mesmo relativamente ao curso da Ribeira de Pantenha, que vai dar, como digo, às Caldas, mas sobretudo o que tem que ser medido imediatamente é o nível da radioatividade e de radão das casas que ainda estão habitadas, as casas do bairro mineiro da Urgeriça. E medir também as casas, sobretudo as de granito, que estão mais próximas, já do lado de cá, de Canas de Senhorim. Tudo isso tem que ser medido para se saber que níveis de radioatividade, de radão, é que estamos em presença. Porque uma coisa é estarmos em presença de níveis aceitáveis, não é? Tipo 100 becquerel, 100 choques por minuto, portanto é um choque por minuto, 1 becquerel, uma partícula alfa por segundo. Outra coisa é estar nos 300 ou até nos 1000, como eu já li em literatura, algures, lá está a tal literatura que já nem sequer encontro. Aqui deixo, portanto, o meu alerta e reiterando que sim, apoiamos esse memorial, desde que sirva para alguma coisa, desde que não avarie, como aconteceu com o de Pedrógão, e desde que sirva para alertar as autoridades também para a necessidade da medição periódica, mas em curtos períodos de radioatividade, na Urgeriça e em Canas de Senhorim. É isto. Muito obrigado e até logo.